Comida, nós ficamos alguns dias sem morrer. A água também é a mesma coisa. Mas sem oxigênio, em alguns minutos, a falta dela já faz com que a gente leve a letalidade. Mas para que esse oxigênio possa chegar bem a cada uma das nossas células, é muito importante íons negativos, não é? Gente, para que esse oxigênio possa chegar realmente às nossas células, primeiro ela entra pelo nariz, pela boca, passa pela laringe e vai para os brônquios, depois para os bronquíolos, depois chega finalmente nos alvéolos, onde há uma troca do oxigênio pelo gás carbônico, não é? É como se o oxigênio pegasse uma rodovia, vai para a avenida, para a rua e finalmente chega no armazém onde você vai descarregar e carregar a sua mercadoria, ou seja, o oxigênio, não é? Acontece que para até chegar nesse armazém pode ter obstáculos, por exemplo, uma pessoa que tem bronquite, inflamação dos brônquios, que faz com que aquela avenida esteja meio bloqueada, não é? Então a passagem fica estreita, assim como uma pessoa que tem asma, tem muco formando, né, no caminho, que vai impedir a passagem adequada do nosso oxigênio, não é? Por isso que as pessoas que têm estes problemas têm que recorrer muitas vezes às bombinhas, que na verdade são broncodilatadores, vai dilatar, né, os brônquios para que possa o oxigênio passar de forma adequada, né? Então o normal seria assim, e uma pessoa com asma, bronquite estaria assim, com o calibre totalmente diminuído, não é? Agora, para que esse oxigênio, quando chega no armazém, ou seja, nos alvéolos, para que realmente ela seja transportada pelo nosso sangue para todas as células do nosso corpo, então aqui os alvéolos funcionam assim. Então aqui está o estoque de oxigênio que você inseriu, aí o sangue vem aqui, as hemoglobinas, né, vem aqui e ele vai descarregar o gás carbônico e vai carregar o oxigênio e assim levar para cada célula do nosso corpo. Aqui tem um ponto muito importante. Para que essa troca de oxigênio pelo gás carbônico ocorra da forma adequada, correta, nós precisamos de algo muito importante. É o íon negativo. Você já ouviu falar desse íon negativo? Embora o nome seja negativo, ela é extremamente positiva para o nosso corpo, né? O íon negativo é que permite que as células, a hemoglobina, descarregue o gás carbônico e carregue o oxigênio para levar para todas as nossas células. Então, sem o íon negativo, não há uma troca do oxigênio com o gás carbônico. Quando nós estamos em ambiente mais saudável, junto mais à natureza, existe um monte de íons negativos, né? Por isso que quando você chega próximo a uma cachoeira, onde você está numa mata, você sente, nossa, aqui tem mais oxigênio. Na verdade, não é que tem mais oxigênio, é que o íon negativo que está no local permite que o oxigênio entre na sua corrente sanguínea. Não adianta você ter bastante oxigênio se ela não consegue chegar às suas células. E para isso é muito importante o íon negativo, né? Então, junto à natureza, temos muito íon negativo. Mas nas cidades grandes, nas metrópoles, onde é tudo asfalto, poluição, tudo luz artificial, já não tem íon negativo. Tem mais íon positivo, que não é saudável para nós. Então, quando nós estamos em ambiente poluído, tem mais íon positivo. Quando nós estamos, né, em ambiente mais junto à natureza, então são os íons negativos. Os íons negativos, elas, por exemplo, eliminam odores, agem como, tem uma ação antibacteriana, não é? Olha, dá sensação de bem-estar e de paz. Enquanto que o íon positivo dá dor de cabeça, cefaleia, preguiça, não é? Então nós temos que estar próximo ao ambiente que tem íons negativos. Se você for, por exemplo, no campo, num ambiente desse, a cada centímetro cúbico deve ter aproximadamente 1.200 íons negativos. Após uma tempestade, você já reparou que após uma tempestade fica tão gostoso de você respirar, parece que está oxigenando mais? Após uma tempestade, íons negativos aumentam demais, né? Então aqui tem 2.000 íons negativos a cada centímetro cúbico. Numa floresta, 3.000 íons negativos. Na beira do mar, 4.000 íons negativos. Na montanha, 8.000 íons negativos. E se você chegar próximo a uma cachoeira,
Aonde tem água em movimento, água batendo, produz muito mais íons negativos. Veja só, 50.000 íons negativos. Mas se você estiver numa cidade grande, poluída, ela baixa apenas para 100. Se você estiver dentro de um carro com ar-condicionado ligado, praticamente quase zero, está na faixa de 15. Você que trabalha em loja de shopping center, o ambiente muito bonito, parece agradável, todo mundo feliz, fazendo compras. Mas o funcionário que passa o dia todo dentro de um shopping center, com a luz artificial, com o ar que não se renova, não é? Se a pessoa não sai de vez em quando para fora, provavelmente ela vai ficar doente mais rápido. Ela provavelmente vai sentir mais cansaço, fadiga, não é? Porque ali praticamente o íon negativo é quase zero. Quando tem falta do íon negativo, sabe o que acontece com as hemácias? As hemácias deveriam estar sempre soltas, né? Sangue fino, que as pessoas falam, que vai fluir bem. Quando nós temos falta de íon negativo, tem mais íon positivo, as hemácias se agrupam. Então é o chamado sangue grosso. Vai ter dificuldade de circular, principalmente pelos vasos capilares. É isso que vai trazer problema de cansaço, sem energia. Como é que nós conseguimos produzir bastante íons negativos? Se você tiver titânio, por exemplo, ela produz íon negativo desde que você bata nela, tem que provocar atrito. Se você bater no titânio, né, ou turmalina, também se você bater nela, vai produzir íons negativos. No caso do metal titânio, se você, por exemplo, uma pulseira de titânio, passou de 35 graus mais ou menos, ela também começa a gerar íons negativos, não é? E também, aonde você tiver água em movimento. Sabe aquelas pequenas fontes que você pode colocar na tua sala com água em movimento? Aquilo vai produzir muito íon negativo. Aquilo é muito bom, né? Então, se você tiver um jardim na sua casa, e também algumas plantas, né, que favorecem a liberação do íon negativo. Por exemplo, né, a lança de São Jorge e a espada de São Jorge. Né? Então, essas são algumas plantas que vai favorecer, se você tiver na sua casa, de gerar mais íon negativo e vai melhorar a oxigenação. Tem uma experiência feita no Japão, que uma moça lá no apartamento no Japão, que ela saía de manhã e só voltava de noite, e o cachorrinho dela ficava então o dia inteiro sozinho. A dona, para não deixar o cachorro sozinho, deixava a televisão ligada, a luz acesa e o ar-condicionado ligado. Esse cachorro incomodava os vizinhos porque não parava de latir, né? E aí ela chamou um técnico para ver o que tinha de errado com esse cachorro, né? E inclusive quando esses técnicos chegaram, esse cachorro apresentou uma certa braveza, né? Um cachorro, sabe, cachorro bravo? Pois é. Aí levaram um equipamento para medir o íon negativo desse apartamento. Então viram que o íon negativo era praticamente zero. Aí os técnicos mandaram desligar a televisão, apagar as luzes quando ela sair, janela aberta e colocar algumas plantas. O cachorro ficou dócil, tranquilo e não incomodou mais os vizinhos. Tudo por causa do íon negativo. Então, se você estiver num ambiente com íon negativo, com certeza você vai ter mais saúde, mais tranquilidade. Aconteceu recentemente em Recife o 5º Simpósio de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. O evento reuniu alguns dos maiores pesquisadores profissionais de saúde e terapeutas do Brasil e do mundo. Conversamos com o professor Valmeron Martins, que desenvolveu uma tecnologia 100% brasileira. A nossa tecnologia ela tem uma base fundamentada na turmalina negra e na água sólida. Primeiramente, eu potencializei o cristal turmalino, desenvolvi uma nanotecnologia. Ela está incrustada no PP, mas o PP verde da Braskem. Então aqui não tem nada de petróleo, tá? É um plástico reciclado. Mas as duas energias principais do planeta são o sol e a água. Sem isso não tem vida. Então eu busquei nessas duas. E aí eu criei um equipamento que ele é capaz de fazer a conversão da energia solar a frio. Então ela traz essa energia, ela revitaliza o corpo com íons negativos, porque a turmalina faz a conversão para íons negativos, de cátions para ânions. Diariamente recebemos radiações que são prejudiciais à nossa saúde, através do uso do aparelho telefônico, do celular, através do rádio, da TV, micro-ondas, roteadores. Com
Com essa tecnologia, a Ecoturbe, o professor Valmeron promete anular todas essas radiações. Nesse momento aqui nós apresentamos uma TV 357 Goiás Rolando, e aqui nós temos um secador de cabelo que toda dona de casa tem. E nós vamos fazer um trabalho com o senhor Ivo, que é aqui de Juí, e ele está com um pouco de desvio na coluna e dores no corpo. Então nós vamos verificar agora como é que ele está. Por gentileza, você vem para trás, fecha o joelho, seu Ivo, espicha essa mão esquerda para frente bem retinha, a direita para frente bem reta. Vamos ver como é que está seu alinhamento muscular e esquelético. Agora, realmente o senhor está desalinhado. Tem um pouco de dor aqui, senhor? Um pouquinho. Aqui tem mais um pouco? Aqui mais um pouquinho. Tá. Nós vamos passar aqui para o senhor um ar de um secador de cabelo. Mas esse ar está carregado de íons negativos e energia vital. E aí, meu Deus? Bem relaxado, não vou passar no seu corpo, como se fosse um banho. Liberar. Mas, na verdade, você está recebendo uma ionização de ultravioleta e negativa e energia vital. Você pode conectar um pouquinho? Passa ao longo da coluna. Todo o ácido lático acumulado, o senhor é um trabalhador, o senhor trabalha na lavoura, né, diretor? Ele tem a fazer, estira leite, então tem um labor diário, trabalho diário, levanta cedo? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Então é normal que o senhor tenha uma tensão muscular. Mas essa tensão muscular, nós vamos tirar toda ela agora. O infravermelho e o escuro negativo vão neutralizar essa tensão muscular. Você vai sair daqui sem dor. E depois a gente vai fazer o tratamento do seu gato e depois o senhor leu o resultado da tecnologia da sua vida. Em vez de o senhor ficar tomando injeção, fazendo uma coluna, o senhor não vai precisar disso. Tá bom, senhor? Pode relaxar. Senta, por gentileza. Vamos repetir para o senhor ver como é que o senhor fica. Senta bem para trás na sua cabeça. Deixa a coluna bem reta. Fecha o joelho. Deixa a mão, deixa a outra. Vai para frente. Dobra. Está vendo que está alinhado? Levanta o senhor aqui o que aconteceu. Soltou o corpo? Soltou o corpo. E a coluna estava travada, já parece que Destravou? destravou. Certo. Vamos ver aqui aquela dor que o senhor tinha. Pode sentar para o senhor ver. Aquela dor que o senhor tinha. Passou. Você foi, né? Ele foi. Limpou o ácido lático, os sais, a cristalização que estava parada no seu corpo, diminuiu. Tá? Isso é instantaneamente. Ó, esse conversor vai ser aplicado numa residência para atender toda a residência. Assim como é o caso desse carro aqui, sim, nós podemos aplicar numa residência e atender a saúde de todas as pessoas dentro de uma residência. Tá bom? Tá bom, perfeito. O senhor está tranquilo, contente? Estou contente. Tá bom, obrigado. Você sabe o que são íons negativos? Os íons negativos são pequenas moléculas carregadas de elétrons. Elas estão por toda parte, são encontradas em abundância na natureza. Os íons negativos são a razão pela qual nos sentimos bem-humorados e tranquilos quando em contato com a natureza. Se formam sob a influência de causas naturais. A energia natural do solo, os atritos do ar nas árvores, a fotossíntese das plantas e o impacto das águas. Os átomos perdem ou ganham elétrons durante essas reações. Eles se classificam em ânions e cátions, átomos que recebem elétrons e ficam carregados negativamente. Nas praias ou próximo a uma cachoeira, temos a sensação de respirar melhor, devido à riqueza no ar de íons negativos nesses locais. As pesquisas científicas comprovam que os íons negativos têm diversos efeitos positivos sobre nosso corpo. Fortalecem as membranas celulares, tornando-as mais resistentes a doenças. Além disso, os íons negativos produzem efeitos favoráveis sobre o humor das pessoas. Nas grandes cidades, a poluição de automóveis, a proximidade de aparelhos elétricos, como ar-condicionado, celulares, televisores, as fumaças industriais e poeira, tudo isso
faz as moléculas perderem os elétrons ao adquirir carga positiva, diminuindo a concentração de íons negativos no ar, transformando-os em íons positivos. Isso causa um ambiente pesado, colaborando para um processo de estresse. Ionizar é você jogar no ar que a gente está respirando partículas negativas, elétrons, íons negativos, certo? Nós, para estarmos saudáveis, nós temos que estar negativos. Nós, na nossa saúde, nós estamos a menos 20 e menos 25 milivolts. Ou seja, nós temos mais elétrons do que prótons. E nisso nos faz estar energizados. Quando você coloca aqueles negocinhos para ionizar a água, você também tem essa ação, jogar partículas negativas para a água. Quando você vai abraçar uma árvore, você está fazendo com que a árvore puxe de você partículas positivas. E obviamente você também vai absorver partículas negativas da árvore, da terra. Tá? Quando a gente vai para um local, uma cachoeira, floresta, essas coisas, a gente se sente bem, porque lá também tem essa troca. Você descarrega íons positivos e carrega íons negativos. E aí você se sente saudável. Quando a gente liga o ar-condicionado joga partículas positivas, certo? Então, às vezes as pessoas falam, eu sou alérgico ao ar-condicionado, por isso que eu fico muito doente. A gente tem duas formas, né? Duas questões de pensar. O ar-condicionado que não é bem limpo, ele vai jogar partículas, né? Mofo, ácaros no ambiente, que isso pode influenciar e prejudicar a pessoa, porém, também a quantidade de carga positiva que a gente vai acumulando pode atrapalhar o funcionamento do nosso organismo, diminuir a nossa energia e a gente fica doente.